E essa primeira lei de Kepler, conhecida como lei das órbitas, ela diz que os planetas vão se mover em torno do Sol e essa trajetória é uma elipse, onde o Sol está ocupando um dos focos. Então seria isso aqui: eu tenho o Sol, tá? E aí eu traço ali a elipse. Aqui está o planeta, e esse planeta vai se mover. Uma hora ele vai passar pelo ponto mais perto do Sol, que a gente chama de periélio, né? Peri de perto, hélio do Sol, ou seja, o ponto mais próximo do Sol, e o afélio, que é o ponto mais afastado do Sol. E aí ele vem aqui, ele tem uma certa velocidade, e aí ele se move, tá? Porque o Sol está atraindo esse corpo, então ele se move no movimento, ele vai se mover ali, né? Ele vai ter um movimento acelerado, tá? Um movimento variável acelerado, e aí ele se move, e depois ele vai ter aqui, ó, um movimento, como ele está mais longe do Sol, então ele vai ter um movimento variado também, só que retardado. E aí ele completaria esse movimento. Tá? Então seria isso. O planeta se move em torno do Sol, passa próximo ao Sol, que é o periélio, e depois ele passa no ponto mais afastado do Sol, que seria o afélio. Agora, se você olhar essa figura aí, poxa, essa figura está longe de ser um círculo. Por que eles tinham dificuldade em diferenciar a trajetória elíptica de uma trajetória circular? Porque, poxa, isso aí está na cara que isso não é um círculo. Na verdade, essa figura está exagerada, tá? Essa figura aí, ela está bem exagerada. Ela está com uma excentricidade aí bem elevada. A excentricidade da trajetória que, por exemplo, que os planetas estão fazendo, ela tem uma excentricidade próxima da circunferência. Então, quando a gente pega aqui e desenha assim, ó, eu desenhei aqui o Sol. Aí aqui está o Sol. E aí eu vou pegar aqui Mercúrio aqui. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. Aí aqui está Mercúrio. Mercúrio vai realizar uma órbita em torno do Sol. Por exemplo, aqui. Tá? Então, essa aqui é a órbita de Mercúrio. E aí, para Mercúrio, aqui eu tenho um foco e aqui eu tenho outro foco. Tá? Essa é a órbita de Mercúrio. Aí depois vem Vênus. Aí Vênus está realizando aqui um movimento aqui em torno do Sol, por exemplo, tá? Aí Vênus está aqui. E aí o Sol está aqui nesse foco, né? Essa aqui é a distância desse foco aqui. Só que o outro foco pode estar aqui, ó. Eu tenho foco aqui, né? O foco para Vênus. Então, Vênus realiza um movimento aqui elíptico em torno do Sol, onde o Sol ocupa um dos focos. Esse aqui é o primeiro foco, esse aqui é o segundo foco. Perceba que para Mercúrio, o Sol ocupa esse foco aqui, também F1. Mas esse foco aqui da órbita de Vênus não faz parte da órbita de Mercúrio. O outro foco estaria aqui. Isso que eu estou querendo dizer. Que a gente tem o Sol. Os planetas estão orbitando em torno do Sol. E o movimento é elíptico. Se é uma elipse, tem que ter dois focos. Para todos os planetas, o Sol vai ocupar um dos focos, mas o segundo foco não é o mesmo para os planetas, até por conta da órbita. Os planetas estão mais distantes do Sol. É isso que eu estou querendo dizer. Não quer dizer que Mercúrio tem ali um foco. O outro é o Sol. Para Vênus, um dos focos é o Sol, mas o outro foco não coincide com o foco da elipse de Mercúrio, entendeu?
aqui está o Sol. Aqui está o Sol. E aí, a gente tem a órbita aqui da Terra. A gente tem a órbita aqui da Terra. Por que eles tinham uma certa dificuldade em diferenciar, por exemplo, a elipse de uma circunferência? Quando você olha para essa figura aí, poxa, parece que ela é uma circunferência. Parece que ela funciona como uma circunferência. E aí, se a gente traçar, por exemplo, a elipse aqui, então aqui eu teria um foco e aqui eu teria um outro foco. E aí a Terra se move ao longo desta trajetória aqui. Então, a trajetória que a Terra está realizando é uma elipse. E aí, existe um ponto que a Terra está muito próxima ao Sol, que seria esse ponto aqui. Esse ponto aqui é o periélio. E existe esse ponto que a Terra está mais afastada do Sol, que é o afélio. Só que, por exemplo, o periélio ele tem uma distância mínima e o afélio tem uma distância máxima. Para a Terra, essa distância mínima ela é aproximadamente 149 milhões de quilômetros. E a distância máxima ela é aproximadamente 151 milhões de quilômetros. E aí, se você for perceber, são valores muito próximos. Pô, André, não, dá uma diferença de 2 milhões de quilômetros. Sim, mas pô, olha a distância disso. Se eu pegar ali 159 milhões de quilômetros, 151 milhões de quilômetros, é difícil diferenciar. É quase um movimento circular. Quase que tem um círculo ali. Né? Porque os focos são quase muito próximos. Eles estão muito pertinhos. Então tem uma excentricidade ali muito próxima do círculo. Da excentricidade do círculo. Tem uma aceleração? Tem. Tem uma aceleração. Inclusive, no ponto mais afastado daqui do Sol, a Terra tem uma velocidade de 29 quilômetros por segundo. E no ponto mais perto do Sol, ela tem uma velocidade de aproximadamente 31 quilômetros por segundo. Então, o que acontece? Conforme a Terra vai se movendo aqui, ao longo dessa trajetória, ela tem uma velocidade aqui tangencial. E aí, o Sol puxa a Terra aqui, ó. Né? Existe aqui uma atração. E quanto mais próximo a Terra vai chegando aqui do Sol, maior é essa atração gravitacional aqui. Porque essa distância está mudando. Então, tem uma distância mínima aqui. E aí, essa distância mínima vai fazer com que tenha uma velocidade máxima. Então, é por conta de estar mais próximo do Sol que vai fazer com que exista ali uma força maior. E aí, quem teve essa percepção ali, que conseguiu, inclusive, né, achar uma maneira de calcular essa velocidade, foi o Newton. Mas a Terra, ela tem uma aceleração, sim, só que é uma aceleração muito pequena. É 0,03 metros por segundo ao quadrado. Então, é muito pequenininha, por isso que a gente não sente. Né, o tamanho da Terra é muito grande, então a gente acaba não percebendo, né, a gente não sente essa aceleração. Mas existe sim uma aceleração quando a Terra está nesse movimento de translação.